Tá, vamos lá. O São Paulo foi até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, saiu de lá com um empate no segundo jogo do técnico Hernan Crespo no comando da equipe. E existem duas vertentes para a gente analisar esse empate. Se a gente for olhar pelo prisma de que o São Paulo estava jogando fora de casa contra uma equipe qualificada, uma equipe que nos últimos anos, devido aos investimentos, vem figurando bastante dentre os primeiros colocados das mais diversas competições, que é o caso também do Brasileirão. O Bragantino hoje é o terceiro colocado, estava brigando pela liderança. Se vencesse essa partida, dormiria momentaneamente na primeira colocação do campeonato, porque o Flamengo perdeu para o Santos na Vila Belmiro e o Cruzeiro só joga amanhã. Então, se o Bragantino vencesse o São Paulo, o Bragantino assumiria momentaneamente a liderança do campeonato. Então, não é um time bestinha, não é um time que seria um jogo fácil. Então, se a gente analisar por esse lado, a gente enxerga o empate como um resultado favorável. Agora, se a gente analisar pela tabela, pelo que está a tabela atualmente, é um resultado ruim. Porque, na verdade, nos últimos jogos, só interessa para o São Paulo vencer. O São Paulo precisa necessariamente engatar uma série de vitórias para conseguir sair da parte de baixo da tabela. Porque hoje o São Paulo está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Com a vitória do Santos, com a vitória do Corinthians, que são times que se afastaram tecnicamente um pouco da zona do rebaixamento, o São Paulo está a 1 ponto. E quando estava perdendo, estava na zona do rebaixamento porque o Vitória conseguiu empatar com o Botafogo lá no Newton Santos. Só que agora, com esse empate do São Paulo, o Vitória está na zona do rebaixamento, só que 1 ponto de diferença do São Paulo. Então, não é um resultado favorável. Então, a gente precisa analisar de uma forma geral o que foi essa partida. Por isso que eu volto sempre para falar para vocês que a diretoria do São Paulo, que para mim é a maior culpada do que acontece em todos os quesitos, a diretoria do São Paulo demorou demais para mexer no comando da equipe. Demais. É inacreditável que eles deixaram chegar quase no segundo turno do campeonato para entender que eles precisavam mexer na equipe, que se continuasse com o Zubeldia, não teria dias melhores. Não teria. Demorou demais. Deveria ter mexido no comando da equipe depois do Campeonato Paulista, das atuações vergonhosas que tiveram no Campeonato Paulista, porque você não enxergava melhora nesse time, então demorou demais para mexer no comando. E aí, aqueles jogos, por exemplo, a estreia contra o Sport, todos os empates que nós tivemos em casa, as partidas ruins que nós fizemos também fora de casa, tudo isso vira contra o São Paulo. E é muito difícil um time grande ficar rondando a zona do rebaixamento, porque a gente sabe que às vezes nenhum milagre salva. E aí acaba que a gente tem que criticar, por exemplo, um empate hoje. A gente tem que criticar, por quê? Porque o time está a 1 ponto da zona do rebaixamento. A gente tem que falar que é preocupante, porque o São Paulo necessitava da vitória. Só que quando você olha o jogo que o São Paulo fez, o quanto o São Paulo lutou, o quanto o São Paulo combateu na partida, fica difícil criticar. Eu sei que muitos gostam, muitos vêm aqui tirar sarro, muitos vêm aqui encher o saco quando o São Paulo perde, ou criticar, gosta de quem critica. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Eu acho que a gente tem que saber criticar e a gente tem que saber elogiar. Hoje, um ponto positivo que eu já achei do Hernan Crespo é que ele mexeu na estrutura da equipe do que ele apresentou contra o Flamengo. Ele viu o que deu errado e ele não manteve para a partida de hoje. Então, ele mexeu em algumas peças. Por exemplo, ele manteve o esquema de 3 zagueiros, só que hoje ele foi com o 3-5-2 habitual. Ele não foi com 3 volantes. Então, ele foi com 3 zagueiros. Ele sacou o Sabino, que não havia feito uma boa partida contra o Flamengo. Ele sacou o Sabino, então ele deixou Ferrarese, Alan Franco e Arboleda na zaga do São Paulo, e aí ele montou um meio de campo que, na minha visão, foi completamente mais leve, que eu acho que também era isso que a partida pedia, apesar do Bragantino ser uma equipe que geralmente tem muita velocidade nessa transição de defesa e ataque. O meio de campo é sempre muito compacto, é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe muito qualificada. Então ele deixou um meio de campo
teoricamente mais leve. E uma coisa positiva que eu achei é que ele deixou o Luciano onde o Luciano tem que estar, que é mais dentro da área, pisando mais dentro da área, auxiliando ali. Então ele jogou o Luciano meio que para flutuar na partida, o Oscar fazendo, o Oscar, como vocês gostam, né? Porque quando eu falo Oscar, falam que é a premiação. Então ele deixou o Oscar fazendo mais ali o meio de campo, o Luciano na frente com o André Silva, e aí ali os volantes ele preferiu entrar hoje com o Marcos Antônio e o Bobadilla. E aí ele fechou com 3 zagueiros, os laterais padrão, Enzo Dias e Cédric Soares, e o Rafael no gol. Então eu gostei que ele já percebeu que não deu certo contra o Flamengo e ele não quis replicar. Então ele não foi teimoso ao ponto de eu vou permanecer com as minhas convicções, eu vou botar 3 volantes, 3 zagueiros, eu vou permanecer com o que eu acredito. Não, ele modificou a equipe tanto que a gente teve resultado, porque o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, contrariando completamente as estatísticas. O time do São Paulo estava muito bem, o Bragantino ficou encaixotado no meio de campo, não conseguia chegar com perigo. O São Paulo teve diversas chances de fazer mais, de sair do primeiro tempo com 2-0 no placar. O São Paulo teve chances disso, mas desperdiçou muito, errou muitos passes bobos, que isso é uma parte de construção de um trabalho. O Crespo ele tá começando agora, por isso que eu falo que a diretoria demorou para mexer no comando da equipe. Talvez se tivesse mexido já alguns jogos atrás, muito antes da parada, talvez se lá no começo do campeonato já tivesse visto que não ia dar certo, tivesse mexido, talvez a gente estivesse numa colocação melhor hoje. Por quê? Início de trabalho é sempre assim, é o momento em que você vai fazendo testes até você chegar a uma definição do que você quer. E é o que o Crespo tá fazendo. E hoje, eu e o Hanna consegui já ver uma melhora no time, principalmente no primeiro tempo. Claro que tem as suas ressalvas, claro que tem jogadores que, assim, de verdade, não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Eu acho que vocês sabem de quem que eu tô falando, que é o Cédric Soares. Honestamente, eu não sei de quem foi a ideia de dar 3 anos de contrato pra esse cara, porque pra mim é mais fácil você deixar sem um lateral do que você deixar o Cédric lá. Porque, assim, é um jogador inofensivo, é um jogador que não marca direito, é um jogador que não ataca direito, não sabe cruzar, é a tal da síndrome do pato. Faz tudo e não faz nada. É um jogador que realmente não serve para absolutamente nada, nada. Hoje ele fez umas peripécias que só por Deus. E aí o primeiro tempo do São Paulo foi um primeiro tempo muito bom, uma equipe bem montada, uma equipe que tá dando indícios de que tá sendo treinada, transições, o gol do São Paulo foi de toque de pé em pé, então não teve aquela afobação, aquela agonia, um time desorganizado, não teve nada disso. Foi um time que estava muito bem posicionado em campo, cada jogador sabia o que tinha que fazer ali na partida, e aí sai o gol do São Paulo, um gol de cabeça do André Silva com assistência do Luciano, que hoje, na minha visão, eu sei que deram o melhor do jogo pro André Silva, mas na minha visão, quem destruiu o jogo hoje foi o Luciano estava muito bem na partida, muito bem mesmo, fez vários passes em questão de transição, em questão de aparecer na área. Para mim foi um jogador que realmente, de fato, fez a diferença. E é claro que vão dar melhor a partida para quem fez os gols, mas na minha visão foi o Luciano. E aí depois do André Silva perder um gol que foi inacreditável como ele conseguiu, ele faz os gols mais difíceis e erra os gols mais fáceis. Depois do André Silva perder o gol mais fácil da carreira dele, o Bragantino acabou achando ali o gol, o empate, também foi um gol de cabeça do Bragantino, foi um bonito gol, e acabou empatando a partida e melhorou ali no finalzinho, acho que dos 40 para depois, o Bragantino realmente melhorou, foi melhor no finzinho, e aí quase o São Paulo toma a virada, ainda bem que acabou o primeiro tempo. E aí a gente volta para o segundo tempo, o Crespo não mexe na equipe, a gente volta com a mesma estrutura, com os mesmos jogadores, só que o Bragantino de fato volta melhor, se posiciona melhor, o treinador fez algumas alterações, não de jogador, mas na estrutura da equipe, no que estava posto em campo, e o Bragantino de fato melhorou na partida, tanto que conseguiu ali, tudo bem que foi um gol contra, mas já estava ensaiando para fazer o gol, o Bragantino já estava melhor do que o São Paulo, e aí num azar absurdo do São Paulo,
a bola acaba desviando no Alan Franco, mata o Rafael, e aí o Bragantino faz o 2-1. E ali realmente, de fato, o time sentiu muito. Um time grande tá nessa situação é muito difícil de lidar. Tanto muito mais para os torcedores, óbvio, mas para quem tá jogando também. Porque se vocês analisarem, o São Paulo tem uma camisa muito pesada. Eu acho que nenhum jogador no mundo, apesar de eles receberem milhões de reais, eu acho que nenhum jogador no mundo quer ter o seu nome escrito num possível rebaixamento do São Paulo. Então, é muito difícil você jogar pressionado e quando as coisas não fluem, isso é o que piora. Então, quando o Bragantino consegue a virada, o time, basicamente, o que estava muito bem montado, muito bem... o que foi muito bem pensado para essa partida acaba desmoronando e os jogadores acabam completamente desmoronando e o São Paulo não consegue mais ter a efetividade que teve no primeiro tempo, e aí o Bragantino de fato toma ali toma a frente das jogadas e joga melhor do que o São Paulo no segundo tempo. Mas com o passar do tempo e com as modificações, o São Paulo foi de fato melhorando também novamente na partida, levando perigo com o Luciano, novamente com o André Silva, e aí consegue o gol ali num bate-rebate que teve na área do Bragantino, consegue o gol com o André Silva, o gol de empate que deu aí esse um pontinho pra gente voltar aqui pra capital com um pontinho, que em tese não é ruim, mas também não é bom. Então, fica ali meio que no muro. E aí depois, no final da partida, teve chance para os dois times. Eu acho que foi um jogo muito bem jogado. Claro que o Bragantino, assim como o São Paulo, também tem as suas limitações, mas é um time que atualmente está figurando lá em cima. São times com momentos diferentes, e quando eu digo que é time com momento diferente, eu não tô falando que o Bragantino é maior do que o São Paulo, porque muitas pessoas interpretaram isso no vídeo contra o Flamengo. Em momento nenhum eu falei que o Flamengo é maior do que o São Paulo. Eu falei que o Flamengo hoje vive um momento melhor do que o São Paulo. E o Flamengo hoje é infinitamente melhor do que o São Paulo em futebol apresentado. Ninguém falou que o Flamengo é maior do que o São Paulo. Não estou falando que o Bragantino é maior do que o São Paulo. Eu estou falando que as duas equipes vivem momentos diferentes. Tanto o Bragantino quanto o São Paulo. O São Paulo tá lutando para sair da parte de baixo da tabela e o Bragantino tá lá em cima brigando pela liderança. Mas num todo, num geral, eu achei que foi uma boa partida do São Paulo. Tem, claro, muitas coisas a melhorar, posicionamento de jogador que precisa pensar um pouco antes de fazer alguma coisa. Cédric Soares fica nítido, fica muito claro que ele não é jogador para o São Paulo, e também o banco, né? Porque quando a gente de fato precisa mexer, a gente olha para o banco, quem que a gente tem à disposição? Essa é a questão. Quais jogadores que a gente tem à disposição quando a gente precisa mexer no time? É isso que é preocupante para mim. O São Paulo não tem elenco. Não tem elenco. Hoje saiu o Luciano e André Silva e entrou quem no lugar? O São Paulo não tem elenco. A maioria, boa parte dos jogadores também tá no DM. E agora o Rian Francisco lesionou feio, vai precisar passar por cirurgia, praticamente a mesma lesão do Caleri, e só perdeu a temporada o Rian Francisco. Então, assim, a gente não tem elenco. E os que tem estão no DM. Isso é que preocupa. Isso é o que de fato preocupa. Mas, numa forma geral, acredito que eu vi evolução, bastante evolução. Eu acho que o São Paulo, na verdade, só tem a evoluir com o Crespo. Torço muito por isso. Acredito muito que a gente possa retomar o caminho das vitórias já no final de semana contra o Corinthians. Eu acho que a atmosfera vai ser muito favorável, porque jogando em casa, o Corinthians também não vive um bom momento, mas é um clássico, é o que a gente sempre fala, nunca dá pra cantar vitória, independente do momento que vive. É um clássico, é um jogo que vai ser extremamente difícil, mas é um jogo que o São Paulo tem totais condições de vencer e ali reencaminhar, porque eu acho que quando você tem confiança, você tem tudo, né? De uma maneira geral é isso. Eu acho que o São Paulo fez uma boa partida, tem coisas a melhorar, tem coisas que o Crespo precisa acertar, precisa verificar direito, o posicionamento de jogador, entender o que dá, o que não dá, as limitações da equipe, torcer para que o Lucas retorne, porque a gente não sabe o real estado de saúde do Lucas. Na verdade, a esposa dele tem que vir na internet para falar que ele sente dor todos os dias e ninguém fala nada. Ele ia ficar de fora uma semana, depois aumentou para 2, depois para 3, depois para 4, e aí lá vai 1 mês, 2 meses do Lucas fora.
e ninguém fala absolutamente nada, ninguém sabe o que está acontecendo com o Lucas e é isso, é a gestão da transparência. Perfeito, é a gestão Júlio Casares. É a gestão Júlio Casares. Então é isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da partida do São Paulo. Se vocês enxergaram essa evolução, curte, compartilha, comenta. Todos os comentários são muito bem-vindos aqui. Eu sempre que posso eu tô tentando responder vocês, é que sobem muitos comentários, mas sempre que posso eu tô tentando responder. E é isso, nos vemos no próximo jogo contra o Corinthians no Clássico. Um grande beijo para vocês e até a próxima.